Agora com Alessandro Soares, que conversa conosco. Um bom dia para você, Alessandro, seja bem-vindo. Bom dia, Estevão. Bom dia a todos. Alessandro, vamos ao nosso primeiro tema para falar a respeito da possível delação do ex-banqueiro do Banco Master, Daniel Vorcaro. A defesa do ex-banqueiro apresentou à Polícia Federal e à Procuradoria-Geral da República uma nova versão. Com a nova entrega, a equipe passa a analisar a proposta para saber se há fatos novos entregues pelo ex-dono do Banco Master. Alessandro, nos conte, para você, quem tem mais a perder com essa possível delação? Estevão, essa questão da delação do Vorcaro, lá atrás, muita gente falava que seria uma espécie de delação do fim do mundo, que seria uma delação bombástica, seria literalmente uma bomba nuclear, né, no mundo político e no mundo institucional da República Brasileira. Foi passando o tempo e a gente começou a ver que as próprias investigações da Polícia Federal, o próprio ambiente do inquérito, né, que está sendo movimentado, ele mesmo começou a trazer informações, algumas informações sendo trazidas talvez de maneira indevida, com vazamentos, etc., mas não importa. O que importa é que hoje a investigação andou muito, há muitas informações, há muitos dados, e aí você começa a criar um cenário mais difícil para uma delação, para uma colaboração premiada, porque afinal essa colaboração tem que trazer novidades, não é simplesmente fatos novos, novas informações, mas fatos novos e novas informações que possam realmente incentivar e trazer apoio real para a investigação, coisas que a investigação por si só ela não teria se não tivesse essas informações. Então, esse é um cenário muito mais difícil nesse momento para o Daniel Vorcaro trazer esses dados necessários para que a colaboração seja firmada. E aí fica a questão, bom, quem é que pode realmente sofrer um impacto político com relação a essa delação? Aí lá atrás também a gente tinha, nós tínhamos as primeiras informações que foram reveladas e trazidas na imprensa sobre ministros do Supremo Tribunal Federal, e aí uma parte da oposição, particularmente o bolsonarismo, começou a fazer ataque sistêmico ao Supremo Tribunal Federal, mas ao mesmo tempo havia muito medo, porque afinal ninguém sabia o que havia com relação ao próprio campo da direita, da extrema-direita e do Bolsonaro, com relação a essa relacionada a essa delação premiada, a essa colaboração. Quando vieram as informações sobre o filme Dark Horse, sobre essa película que deve ser muito, né, de alta qualidade, né, sobre a vida do Bolsonaro, sobre a presidência do Bolsonaro, aí surgiu esse bloqueio, né, esse trauma na campanha do Flávio Bolsonaro e essa dificuldade hoje de se relacionar e de falar qualquer coisa com relação a essa delação. Então eu diria que hoje, olhando o cenário, olhando tudo aquilo que aconteceu lá atrás, o Centrão ainda é um alvo muito forte. Há dados mais robustos com relação ao próprio Flávio Bolsonaro, que ninguém sabe exatamente o que pode surgir nessa delação. É verdade que mesmo elementos do governo podem surgir, mas até o momento esses elementos do governo são muito fracos quando a gente pensa, quando a gente compara com os próprios ministros do Supremo Tribunal Federal, alguns ministros, e quando a gente pensa na própria situação do Flávio Bolsonaro. Então eu diria que com esse quadro, Estevão, há um temor, acho que maior hoje na extrema-direita e na direita com relação ao que pode surgir daqui para frente, tá? Então, acho que é preocupante para todo mundo, mas particularmente para esse campo político hoje. Alessandro, vamos para o nosso segundo assunto, porque os Estados Unidos propõem uma sobretaxa ao Brasil por falha ao combate do trabalho forçado. Essa decisão vem depois que o representante comercial do governo Trump sugeriu taxar em 25% as importações no Brasil. As somas dessas taxas podem superar os 37% sobre os produtos brasileiros. O governo nacional aqui do Brasil já se manifestou e disse que deve reagir. Diante desse cenário, a lei da reciprocidade, ela é uma reação certa do presidente Lula? Estevão, acho que está sendo. A gente viu lá atrás, quando ocorreu a primeira taxação, o primeiro aumento dessas tarifas, na verdade, a gente viu uma reação do governo que me pareceu
estratégica, é uma ação que é coordenada entre mundo político, mundo diplomático e mundo econômico, e eu acho que isso continua ainda, porque esse não será um cenário, um quadro que vai se resolver de um momento para o outro. Por quê? Porque é uma política e uma geopolítica dos Estados Unidos que de longo prazo. A gente não sabe exatamente o que vai acontecer daqui para frente. É um país, os Estados Unidos, que está hoje num cenário crítico e que tenta reagir no cenário internacional. E, naturalmente, o próprio governo Trump, o Departamento de Estado, não ajuda muito num cenário de estabilidade. Então, acho que o governo tem se preparado cada vez mais e terá que se preparar daqui para frente. Não importa quem vença a eleição a partir do próximo período, vai ter que se preparar para um período de alta tensão, instabilidade e de defesa dos interesses internos e de busca de uma autonomia interna do nosso país muito maior. E aí entra nesse quadro e nesse cenário todo, entra a questão, por exemplo, que a gente viu aí que nessa decisão do governo dos Estados Unidos, há uma citação muito forte com relação ao PIX, por exemplo. Eu acho que o PIX, ele é uma caricatura bem interessante para a gente dizer aqui o que é autonomia. Veja, é um instrumento interno, é um instrumento que empresas internacionais, no caso, empresas dos Estados Unidos, não têm um poder de barganha em cima, é um instrumento que não pode ser utilizado, ao menos de início, como um instrumento de intervenção, de ingerência política em outro país, ao contrário de qualquer outro mecanismo, né, mais globalizado, que tem uma relação de interdependência com relação aos Estados Unidos, e é um instrumento que garante uma autonomia interna ao país com relação às suas transações. Então isso, por óbvio, não é de interesse nem das empresas que lidam com isso nos Estados Unidos, estou falando aqui das empresas de cartão de crédito, por exemplo, e não é de interesse também geopolítico dos Estados Unidos, porque isso limita a sua capacidade de intervenção no nosso país. Na medida em que o PIX é um modelo interessante e os outros países se veem vulnerabilidade, com relação aos Estados Unidos, vendo os Estados Unidos como um parceiro nesse exato momento não confiável, então todo mundo vai buscar alguma coisa similar ao PIX ou mesmo copiar o PIX no seu próprio país. Eu acho que isso é um medo dos Estados Unidos, então veja, é um temor tanto de caráter geopolítico, de instrumento de intervenção, quanto também um temor de caráter econômico para as empresas dos Estados Unidos. Em síntese, Estevão, eles estão defendendo muito bem os seus próprios interesses. Então, cabe a qualquer presidente do nosso país, não importa se de direita ou de esquerda, defender os interesses nacionais do povo brasileiro e a autonomia do nosso país e a nossa livre determinação. Alessandro, vamos lá por último, porque o Senado derrubou a resolução do CONANDA sobre o acesso ao aborto legal por crianças e adolescentes vítimas de violência sexual. O texto vai para a promulgação e estabelece que a criança e o adolescente têm o direito de ser acompanhado em todos os procedimentos necessários por um integrante do sistema, melhor falando. Alessandro, essa decisão do Senado dificulta o aborto legal de menores? Estevão, a gente precisa lembrar que nós temos hoje possibilidades de aborto. Essas possibilidades são realmente exceções com relação ao Código Penal, ou seja, não são crime, não é considerado nessas situações crime. E você precisa criar alguma estrutura de Estado que reconheça essa situação com relação a crianças e adolescentes, lembrando que aí as situações que podem ensejar, que podem levar à realização de um aborto dentro de um regime no qual você não tenha uma sanção penal, é a situação do anencéfalo, do feto anencéfalo, é a situação daquela gestação de risco que é constatada mediante exame médico, e é a situação de estupro ou de violência sexual contra menores, contra crianças e adolescentes. Então, a gente sabe que existem essas três situações e que elas são abrangidas hoje pela legislação e não são penalizadas no âmbito criminal. Na medida em que não são criminalizadas, em que há a possibilidade da realização do aborto, eu tenho que ter instrumentos, mecanismos que possibilitem, né, a realização desse procedimento
E, mais ainda, na situação da criança e do adolescente que sofre violência sexual, eu preciso ter uma proteção especial nesse exato momento. Porque, veja, se o Código Penal diz que não há crime nessas situações, eu tenho dois caminhos. Ou eu tenho um caminho de procurar as instituições, procurar os hospitais públicos, procurar as instituições de Estado, o poder público, ou eu vou procurar instituições privadas, muitas vezes instituições que não atuam de maneira transparente e ética e não garante a dignidade dessa criança. Então, veja, eu tenho uma situação que eu preciso de instituições. Esse decreto, aliás, esse regulamento do CONANDA trazia essa perspectiva, ou seja, eu tenho que receber essa criança, eu tenho que proteger a identidade dela, eu tenho que verificar a situação, a vulnerabilidade, eu tenho que verificar a questão da família. A gente sabe que boa parte dessas violações, inclusive dessa gravidez indesejada, fruto de violência sexual, vem de dentro da família. Em algumas situações é o próprio pai, o avô, o tio, um familiar que abusou sexualmente, que violentou essa criança e que causou essa gravidez. Então você tem uma situação extremamente complexa de vulnerabilidade dessas crianças e desses adolescentes. Então, quando você tem esse ato que retira essa regulamentação e você não tem nada substituindo, e aqui eu não vou entrar na questão o quanto foi além daquilo que a Constituição prevê ou daquilo que era possível o CONANDA fazer. Eu estou simplesmente colocando aqui que eu tenho agora mais um vácuo com relação a esse tratamento e que pode, claro, causar problemas muito maiores, porque agora eu não tenho instrumentos muito claros e procedimentos claros com relação ao atendimento dessas crianças. É uma discussão séria, importante. O Congresso Nacional tem se negado a fazer essa discussão e, ao praticar esse ato, me parece que cria uma fragilização nesse tipo de situação envolvendo violência contra crianças e adolescentes. Estevão.